Bom, vamos lá. Continuando isso aí, a gente já falou de movimento circular uniforme, agora a gente vai falar da transmissão do movimento, que é muito que acontece em bicicleta, quando você tem lá, por exemplo, um relógio, você tem engrenagens, e aquele movimento de rotação de uma engrenagem é transmitido para outra, né? Na bicicleta você tem, por exemplo, o pinhão e a catraca, você tem o movimento circular de uma parte sendo transmitido para outra. A gente então tem que definir cada uma dessas partes, cada um dessas possíveis transmissões de movimento que a gente tem aí. Tá? Então, transmitir o movimento, a transmissão do movimento, seria quando a gente tem uma, então, transferindo o movimento para outra. Tranquilo? Isso é transmissão de movimento. A gente define, na verdade, em duas abordagens, né? A primeira seria quando a gente tem mesmo eixo de rotação para elas, né, para cada um dos corpos que está descrevendo o movimento circular ali. Então, se eles tiverem mesmo eixo, deixa eu ajeitar o foco aqui que tá ruim, deu ruim. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Então, o que seria, né, quando elas têm, a gente define primeiro com o mesmo eixo. Mesmo eixo significa para a gente dizer que elas estão ligadas por um mesmo eixo de rotação. Exemplo, se eu botar dois discos aqui presos na minha caneta e eu girar a minha caneta, concorda que todo mundo está girando junto. Todo mundo está preso num mesmo eixo de rotação, certo? Então eu boto um disco aqui, um outro disco aqui, eu tenho todo mundo girando junto, preso por um mesmo eixo de rotação. Se eles estão girando, olha só, toma cuidado, se eles estão girando juntos, significa para a gente dizer que quando um dá uma volta, o outro dá uma volta, certo? Os dois fazem isso no mesmo tempo. Se eles percorrem, dão uma volta e o outro dá uma volta no mesmo tempo, concorda que ele percorreu um ângulo de 2π, que é uma volta, e o outro percorreu um ângulo de 2π também? Então eles fizeram isso no mesmo tempo. Se eles percorrem mesmos ângulos no mesmo tempo, lembra a velocidade que é relacionada com ângulo, a velocidade angular. Então vou dizer o seguinte, nesse exemplo que eu te dei, a velocidade angular de um é igual à velocidade angular do outro. Mas eu também falei o seguinte, eles dão uma volta, o outro dá uma volta. Se ele der duas voltas, o outro dá duas voltas. E eles fazem isso no mesmo tempo, significa dizer que eles têm mesma frequência também. O número de voltas que eles dão num determinado intervalo de tempo são iguais. Tá? E aí você pode dar uma olhada no seu caderno, o desenho que eu fiz para você ver lá como é que é, o desenho bonitinho e tal. Se eles têm a mesma frequência, eles também demoram o mesmo tempo para dar uma volta completa, ou seja, os períodos são iguais. O que vai ser diferente para eles, na verdade, são as velocidades lineares, né? E aí a gente pode até tirar uma relação, que não é muito utilizada, mas pode até tirar uma relação partindo daqui. Lembra daquele ômega-r, que a gente usou V igual a ômega-r? Se a gente pegar V igual a ômega-r e isolar o ômega, a gente fica assim, ó, ômega igual, ó, era V igual a ômega-r, então V sobre R. Beleza? Se a gente faz uma igualdade aí, ó, ômega A e ômega B, a gente vai ficar assim, ó, VA, que é a velocidade que a gente tem desse disco A, certo? Sobre velocidade linear, né? Sobre raio A, igual a velocidade de B sobre raio B. Se a gente está falando do raio dele, a gente está falando da velocidade na periferia, né? Na parte mais externa desse disco aí, por exemplo. Tranquilo? Então, tira uma relação entre as velocidades e os raios. Quanto mais você aumentar o raio, você vai ver que maior vai ter que ser a velocidade dele, daquele ponto. Por que isso acontece? Porque se você pega, o cara está dando uma volta completa, mas tem um raio pequeno, o outro dá a mesma volta completa no mesmo tempo, mas aí tem um raio muito grande, ele vai ter que percorrer um caminho muito maior, certo? Porque ele tem um raio maior, então ele vai ter que ser mais rápido, certo? Maior velocidade linear, porque lembra que eles dão mesmas voltas, né? Uma volta e uma volta no mesmo tempo, então percorrem o mesmo ângulo, então mesma velocidade angular, mas velocidades lineares diferentes. E aí, quanto maior o raio, maior a velocidade linear também. Tranquilo? Show! Isso aí é quando eles têm mesmo eixo. Mas se eles tiverem, no caso aí, não mesmo eixo, né? Mas aí a gente pode trabalhar lá com, por exemplo, ligado por corrente, certo? Por uma corrente, por exemplo. E aí, eles não estão com o mesmo eixo. Deixa eu até fazer o desenho só para você visualizar melhor. Eles não estão presos pelo mesmo eixo, ó.
cada um deles tem um eixo de rotação. Ó. Esse, por exemplo, aqui e esse, por exemplo, aqui. Eles estão ligados, têm eixos diferentes de rotação, mas eles têm uma coisa em comum, porque olha aqui. Quando você está preso por uma corrente, normalmente a gente usa dentado, alguma coisa dentada para impedir que haja deslizamento entre as superfícies. Mas aqui, ó, se essa corrente anda um pedacinho, né, com uma certa velocidade, ela tem que ter a mesma velocidade em todos os pontos dela, né? Porque senão você teria ela contraindo não, né, mas criando uma dobra, né, ou ela esticando demais e acabar quebrando. Você não pode ter velocidades diferentes em cada ponto. Então, mesma velocidade em todos os pontos. E, da mesma forma, ela faz com que esse disco gire. Por exemplo, aí se a gente pode estar na bicicleta, a catraca e o pinhão, por exemplo, faz com que isso aqui gire. Se faz com que isso aqui gire, tem a mesma velocidade dela, senão teria deslizamento entre uma superfície e outra. Então, olha só, a velocidade linear desse cara aqui na periferia, na parte mais externa, é igual à velocidade linear desse cara na periferia. E aí a gente parte de um princípio que era a velocidade de A, por exemplo, esse aqui, esse B, velocidade de A igual a velocidade de B. Velocidade linear, beleza? Sobre a rotação, por exemplo, esse está girando nesse sentido, sentido horário. Esse está girando no sentido horário também, beleza? Quando a gente tem essa configuração aqui, a gente não tem, a gente tem mesmo sentido de rotação para os dois, tá? Vamos partir daqui, ó, velocidade de A igual a velocidade de B. Se a gente pegar a partir daqui, a gente teria o seguinte, ó, se V igual a ômega R, a gente tem ômega A, RA. RA é o raio disso aqui, tá? Raio A. E raio B é o raio desse aqui, ó. Raio B, beleza? Ficou pequenininho, mas eu acho que dá pra ver, né? Ó. Raio A e raio B. Beleza? Bom, vamos lá. Então, eu tenho VA igual a ômega RA e VB igual a ômega B, RB. Tranquilo? Show! A gente também pode tirar uma relação aí, não partindo do V igual a ômega R, né, que foi o que a gente usou aqui, mas, por exemplo, partindo do conceito de velocidade linear mesmo. Lembra que a gente escreveu que velocidade linear era 2πrf? Então, VA vai ser 2πRA, isso aqui é uma, tá? 2πRAFA. E a outra, de B, 2πRBFB. 2π com 2π manda para Jesus. Sobra então pra gente, né, o Rafa igual o Rebf. Não tem como falar isso aqui, né? Rebfb. Beleza? Isso aqui é uma relação entre o raio que a gente tem do cara e a frequência dele. Certo? Então, se você reparar o seguinte, nessa relação que a gente deu aqui, ó. Pô, se esse cara tem a mesma velocidade desse, quando esse aqui dá uma volta, aliás, vamos pegar para isso aqui. Quando esse aqui dá uma volta, já que ele tem um raio maior, pô, isso aqui vai dar várias voltas, certo? As velocidades angulares são diferentes, porque esse aqui deu uma volta e esse aqui deu várias, ou algumas. Deu mais, com certeza, porque ele tem um raio menor. Então, quem tiver menor raio vai realizar um maior número de voltas, certo? Isso você pode até reparar por aqui, ó. Quem tiver maior raio, certo? Vamos lá, peguei esse aqui, ó. Aumentei o raio. Para você manter essa igualdade, se você aumenta esse, você tem que diminuir esse, certo? Então, quem tiver maior raio, menor frequência, menor número de voltas, consequentemente. Tranquilo? Show! Isso aqui é uma forma que a gente tem de transmitir a velocidade linear de um para o outro. Mas a gente também pode transmitir, e aí eu não vou fazer o desenho das correntes dos negocinhos dentados, que eu esqueci o nome agora, mas eu vou botar dois discos em contato, tá? Aqui a gente também está compartilhando a velocidade linear. Ó, RB e RA. Ficou meio ruim, mas dá pra ver. Qualquer coisa, olha o seu caderno que dá pra ver direitinho. As velocidades lineares desse são iguais desde que a gente garanta que um não está deslizando em relação ao outro. Se a gente tem mesmo velocidades lineares, a gente acaba caindo de novo aqui. Tranquilo? Então isso vale para cá também. Isso aqui vai valer para cá também. Certo? A única diferença desse para esse que a gente tem é o seguinte, ó. Se esse gira nesse sentido, quando ele está em contato com esse, ele vai fazer esse aqui descer, ó. Então ele vai fazer esse aqui girar nesse sentido. Então nessa configuração, a gente teria um invertendo o sentido do movimento do outro. Então aqui não tem inversão de movimento nessa configuração. E nessa a gente tem inversão de movimento. Tranquilo? Agora, só para a gente ter uma ideia, né, de como é que isso poderia ser cobrado, eu vou fazer
uns exercícios, né? Botar aqui uns exemplos para a gente poder ver, mas eu boto isso no outro vídeo, tranquilo? Até porque vai acabar o espaço aqui no celular. Então é isso aí, gente. Tranquilo? Vê o próximo vídeo também com exercício. Valeu!